Bom galera, no vídeo de hoje eu resolvi montar uma tier list, mas uma tier list que vocês não veem há muito tempo no canal, necessariamente 10 a 11 meses, que é a tier list de personagens a se investir no jogo, que vão tirar vitórias por muito tempo e vão compensar você caso você queira montar uma conta mais séria. Então hoje eu resolvi montar essa tier list de personagens mais poderosos que você pode gastar. É verdade, tem personagens que você não pode perder, mano, são oportunidades únicas e que você deve gastar a todo custo, mas também tem aqueles personagens que você passa bem longe, que você odeia aqui estar perto deles e você não quer, mano. Você quer pegar a distância dos personagens. Então hoje eu vou montar essa tier list ao vivo com vocês aqui e vocês vão descobrir, né, quais personagens cabem mais no seu bolso e valem mais a pena. Bom, galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de tier list. Eu queria fazer uma tier list um pouquinho diferente hoje, que é o tier list aqui dos personagens que valem a pena se gastar. Tem só alguns personagens aqui, não tem todos os personagens, os zilhões de personagens do Bounty Rush, porque senão, né, eu ia quebrar o vídeo e ia estar 1 hora de vídeo, né, porque eu gosto de falar, tá ligado, e eu falo pra caramba. Então eu deixei só os principais na nossa tier list, né, os que estão ranqueados na SS pra cima, porque são os que realmente valem a pena, né, alguma menção. Os que estão pra baixo não valem tanto a pena aqui, né, alguma menção, mano. Dá pra botar até considerar isso aqui, mas isso aqui no final do vídeo a gente vê. Vai deixando seu like, se inscrever no canal se você quiser ver, né, o ranking dos Zex aqui, quiser ver o ranking desses personagens, acompanhar mais vídeos de jogos de anime. A gente tá com um bonde aqui, mas logo logo tem vídeo de jogo novo no canal aí. Mas é isso, né? Vamos começar aqui logo o nosso vídeo. Para começar a explicar, temos aqui a de não pode perder, né? A tier top dos tops, que você não pode deixar passar esses personagens. Também temos aqui a tier do você pode gastar sem medo, porque você não vai se arrepender se você gastar. Mas se você pular, tá tudo bem também, né? Não faz mal. Mas, né, diferente do não pode perder, você não pode perder, mano. Chegou o personagem, gasta, tá ligado? Aproveita e gasta sem pensar. Aqui no gasta sem medo, você pode, tipo, ignorar se você quiser, mas se você quiser gastar sem medo, vai ser um personagem bom que vai valer a pena. Já aqui na terceira é uma boa opção, né, pra você jogar na ranqueada. Não que seja legal. Tem o vence algumas aqui e você realmente vence algumas, né? O nome, você vai vencer algumas partidas, mas não é todas as partidas, né, que você vai pegar algum personagem aqui e eu passe bem longe, que é no caso aqui, Big Mom VX V1, passa bem longe isso aqui, embora essa desgrama aqui é tão ruim que nem volta mais no jogo, tá ligado? É uma personagem de colecionador. Bom, vamos começar com o básico aqui, com o Vistazinho que quase ninguém joga. Dá pra gente botar em vence algumas, é um exemplo aqui de personagem que você pode vencer algumas com ele. Não é que você precisa necessariamente gastar nele, ou você vai te dar algum retorno investindo. Ele é um bom personagem. A mesma coisa o Kaido é um bom exemplo de X aqui que eu posso mostrar pra vocês como ele deve funcionar. A gente tem o Kaido aqui, eu posso colocar aqui que ele vence algumas também, é tipo assim, tá ligado? Essa é a nossa tier mais doida que vocês podem pensar. É diferente, totalmente diferente da nossa tier list de ranqueando personagens ali conforme força. É uma tier list atualmente e mais realista, né? Que vale a pena ou não gastar no personagem. E o Kaido, infelizmente, é verdade. Ele vence algumas hoje em dia. Ele não é um top do top, né? Que brilha quando luta, quando faz alguma coisa. Infelizmente, essa é a realidade do Kaido. Partindo aqui pro Luffy X, a gente pode colocar aqui como é uma boa opção. Ele é uma boa opção você gastar nele, né? É uma boa opção. Você pode gastar nele, ele tem banner, tipo, meio controverso o banner dele, né? Às vezes sem garantia, às vezes com garantia. Mas você pode gastar com uma boa opção de personagem, caso você não tenha nenhum de começo aí. Pode começar com ele que vai na fé, tá ligado? Temos o Albert. Albert é um ótimo personagem que você pode gastar sem medo. Vocês podem ver que o Albert mudou pra caramba, né? A última vez que eu trouxe ele nessa tier list, ele tava aqui em não pode perder, né? Mas agora, eu acho que agora dá pra você deixar ele no sem medo, gastar sem medo, porque ele é um ótimo personagem, mas não é um personagem necessariamente obrigatório, né, pra sua conta. Você pode resolver ignorar porque tem outros personagens que são bem legais, né? Conseguindo aqui, chegando pro nosso primeiro, né, não pode perder, Luffy Gear 5. Você não pode perder, tem skills maravilhosas, né? Então ele é muito bom nesse quesito de ter skills e ajuda pra caramba. Vocês não fazem ideia, mano. Ele é o top 1 do jogo atualmente, na minha opinião. E se ele vir, mano, gasta aqui sem ter medo de ser feliz, mano. Ele vai te compensar pra caramba e agregar muito pra sua conta. Mais uma X aqui, a gente tem aqui a Yamato híbrida. Na minha opinião, ela fica aqui que é como uma boa opção pra você, né? Caso você não queira outros X, ou queira uma boa Yamato, assim, sei lá, uma personagem pra você andar ali mais de boa e ficar pensando na sua barreira ali, porque quando abaixa a barreira ali congela os caras. Dá pra fazer isso, mano. Eu acho que ela é uma boa opção, assim como o Luffy X.
Big Mom X gasta sem medo. É uma ótima personagem, mano. Dá pra gastar sem medo na Big Momzinha. Fora que ela é muito barata, né? Ela, tipo, é muito barata mesmo em comparação com os X atuais e vai te recompensar. Fora que ela também tem certa cartada na manga que impede o Shanks de cortar a vida dela. Belobet é a nossa primeira SS, né, que eu tô ranqueando aqui. Eu vou colocar aqui em vence algumas, não é todas ali. E é isso que eu tenho para dizer dela. Namizinha é o mesmo caso, vence algumas, nada tão extraordinário. Perospero, uma boa opção. Ele tá se dando bem até, né? Dependendo do personagem que ele enfrenta, dá para você gastar tranquilamente, sem medo. Temos o Queen, que olha, mano, dá pra botar, é como uma boa opção de runner, mas não força tanto. Ele não é tão absurdo assim a ponto de você estar necessitando tanto dele quanto do Albert, né? O Albert é muito melhor. Mas partindo pro Shanks Filmhead, dá pra você não perder, não perca o Shanks Filmhead, porque atualmente ele tá muito bom, né? Finaliza ali Roger, tem uma certa, lida bem com Barba Branca também. Então é um personagem que você, assim como o Luffy, não pode estar perdendo quando tá aparecendo. Você não pode estar deixando o Shanks passar, porque senão ele fica muito defasado e daqui a pouco você não consegue gastar mais nele, porque ele não vale muito mais a pena quanto anteriormente, né? Se você gastar nele agora, ele vai se dar muito bem com o meta atual, mano. Frankzinho, dá pra botar aqui como uma boa opção, né? Tão boa quanto o Queen, na minha opinião. O Sanji aqui, o Onigashima, é uma boa opção, cara, uma boa opção. Hoje em dia é muito bom, porque ele ganha vida quando bate em elemento inferior, ou seja, no Rogerinho, e também dá mais dano, então isso é bem legal. Temos aqui Aramaki, uma boa opção também, não vamos forçar muito para esses corredores aqui por enquanto. Kaido aqui, olha, o Kaido eu não sei se ele vai se encaixar no Gasta Sem Medo atualmente, porque ele tem o tremor, né, ele leva o tremor do Barba Branca e acaba se lascando. Eu vou rebaixar ele aqui para uma boa opção. Eu sei que o cara é forte, eu sei que ele vale a pena, mas vamos ver como é que o meta vai se mostrar, né, daqui pra frente. Já tô diminuindo, né, já tô vendo menos Kaido aí na ranqueada por conta do Barba Branca. Shankzinho, uma boa opção. É uma boa opção ali, barata, para você conseguir um bom desempenho na ranqueada, né, não que seja uma super mega opção necessária. Momonosuke, uma boa opção também, rapaz. O rapazinho aqui é bom, mano. Brook Onigashima é uma boa opção também. Ele foi rebaixado, né? Porque tem muito personagem que é imune status, acabou atrapalhando a vida dele, né? Na minha opinião. A Kai não vence algumas, não é aquela super necessário de personagem. Z também eu vou botar aqui também, vence algumas, não é como se fosse super necessário você estar gastando neles. Rayleighzinho novo. Olha, vence algumas, tá ligado? Vence algumas. Na minha opinião, não é um super personagem que eu posso te indicar para você gastar, né, como uma boa opção de personagem para você, sendo que tem outras opções melhores. Então eu não vou indicar o Raid aqui, é só para os mais veteranos, né, que sabem mais Perfect Dodge. Agora aqui, Yasopzinho, olha, também assim, eu vou respeitar, né, eu sei que Yasop é bom também. Mas é a questão do Raid, você tem que saber Perfect Dodge, cara. Se você não saber Perfect Dodge, você acaba se lascando um pouco. Embora ele tenha o efeito dele que impede o Roger de capturar tesouro, então isso ajuda pra caramba, né? Mas vence algumas. Urtinha também vence algumas, não é pra lá super poderosa. A ult também. Hoje em dia ela tá tão velha, mano, que eu acho que eu vou rebaixar a ult pra uma vence algumas, mano, sério. Killer vence algumas também. Beanbackman vence algumas. Neptune vence algumas, Joso vence algumas, Yamato V1 vence algumas, tá ligado? Vence algumas, mas não é tão recomendável assim, tá ligado? Não é tão recomendável, não é um personagem tão legal de estar se gastando, né? A gente tem o Hakuba, dá pra gente colocar em vence algumas também, não é um super personagem que se destaca. Trebol também vence algumas, nosso amigo Sabo vence algumas também. Aquele tipo de personagem que você pode ganhar algumas, mas não é lá essas coisas, como uma boa opção. O Odenzinho, com certeza você não pode perder. Não pode perder, na minha opinião. O Oden tomou o lugar do Albert, né? Desde a nossa última tier list. Ele é um ótimo personagem hoje em dia. Acaba com todo mundo e só leva pau pra Raid mesmo, cara. Porque e ruim do Raid tá ruim das pernas na ranqueada. Logo, logo já desaparece e o Oden já começa a reinar de novo, mano. É tipo isso. Olha, eu não posso dizer que é um top tier de personagem. Então eu vou botar em vez algumas por enquanto. King, uma boa opção para você quiser ganhar partidas. Lau e Kid. Olha, eu tô muito dividido, cara. Por mim ele poderia ser e não pode perder, porque ele é uma ótima opção. Mas eu vou deixar aqui no Gasta Sem Medo por enquanto. Eu vou respeitar um pouquinho aqui. Embora ele tá muito bom, mano. Ele tá muito bom.
Com o pezinho aqui não pode perder. Tipo assim, se for gastar, tanto faz, não pode perder. Ou se você quiser ter uma opção de escolher não gastar, você passa de boa aqui através dele. Barba Negra, eu vou dizer que você pode passar bem longe dele, né? Apesar de ser um bom personagem, né? Na ranqueada, eu acho que atualmente, para um meta atual, eu acho que o Barba Negra está bem desatualizado e não vale a pena você gastar dele. Então você passa bem longe dele. Robin Zeta V Onigashima melhorou, uma boa opção. Dá pra deixar como uma boa opção, como cauteradora de Rogers, né? Então isso ajudou pra caramba, senão ela estaria em vence algumas, na minha opinião. Boa Hancock, vence algumas, né? Petrificação não tá tão apelão hoje em dia. E a Mace gasta sem medo, pode gastar sem medo de ser feliz, mas eu não acho necessário deixar aqui no não pode perder, né? Não acho lá essas coisas aqui. E acredito que daqui uns meses eles vão se defasar um pouquinho. Utazinha V1, vence algumas, não é pra tanto assim também. Marquito, olha, é com dor no coração que eu deixo o Marco no passe longe. Eu sei que talvez eu esteja sendo precipitado, mas a questão é efeito status, cara. O Marco é full counter, é full afetado, né, por vários personagens aqui, né? Você tem o Oden ali, que corta a vida dele. Você tem aqui o Luffy Gear 5, que dá um choquezinho nele. Você tem o Shanks, que debulha a vida dele enquanto ele tá puxando a bandeira. Flame, mano, qualquer personagem que você olha aqui em cima cautera o Marco, mano. Eu vou deixar em passa bem longe, apesar que ele vence algumas, tá ligado? Ele vence algumas sim, mas eu vou deixar aqui em passa bem longe pra não recomendar errado pra quem tá começando no jogo, você que é novo aí, né? Garpzão vence algumas, ele tá certo que vem novos personagens capitões aqui que poderiam ter aumentado a moral do Garp um pouquinho, mas não aumentaram muito na minha opinião. Agora temos aqui o Jinbão, vence algumas também. Barba Branca, vence algumas também. Gold Roger, né, nosso primeiro top tier atual aqui, né, podemos deixar, olha, não sei, cara, não sei se eu deixo e não pode perder, ou se deixo aqui em Gasta Sem Medo, mano. Eu vou deixar em Gasta Sem Medo, eu acho que não é pra tanto esses novos X, cara. Eu acho que eles foram muito, sei lá, mano, muito sei lá, na minha opinião. Depois aqui temos Rayleighzinho, Rayleighzinho vence algumas, mas não é lá essas coisas. Chopperzinho vence algumas também. Gold Roger V1, esse que pode ficar aqui no Gasta Sem Medo, porque apesar dele levar um couro, tá ligado, de alguns personagens atualmente, ele é bem barato, né? Uma vez, se eu não me engano, ele veio pelo preço do um Shanks, né? Que voa 750. Ou seja, ele vem pelo preço do Shanks, só que ele é mais forte que o Shanks. Então tem essa questão. Se ele vir ali por 750 diamantes, gasta sem medo. Se ele não vir, uma boa opção, tá ligado? Se ele vir por 1.500 aí, esquece. Ele é uma boa opção. Mas se ele vir por 750 diamantes, pode gastar tranquilamente nele. Odenzinho. Olha, eu vou ser sincero. Não gasta no Oden, cara. Não gasta no Oden. Não vale mais a pena, na minha opinião. Ele pode vencer algumas. Pode vencer algumas. Mas o problema é, cara, o meta de hoje em dia não permite, mano. O meta de hoje em dia. Luffy Gear 5, dá knockback. Shanks Head, dá knockback. Roger, knockback. E a Mace, knockback também. Lao Kid, knockback. Albert, knockback. Todo mundo causa knockback no Oden hoje em dia e tira ele da bandeira. Então, se aparecer um Oden, pintar o Oden atualmente, não gasta nele. Na sinceridade, mano. Poupa seus diamantes. Porque apesar de ser um personagem irado, né? O Oden é muito irado. Não vale a pena. Do Flamingo Jovem, deixa eu ver. Vence algumas? Dá pra botar. Cara Azul, vence algumas também. Deixa eu ver. Esse aqui, Ruzu, vence algumas. Embora eu não sei se recomendaria muito ele. Don Tindial vence algumas. Kid vence algumas também. Barba Branca, nosso segundo X aqui, né? Do aniversário. Nosso primeiro, na verdade. Não pode perder, porque o Barba Branca. Por que é diferente do Roger? Porque o Barba Branca, eu acho que ele vai durar mais no meta. Tenho quase certeza absoluta disso. O Roger acho que vai durar um pouquinho menos. Além dele ser runner, tá ligado? Porque eu não acho que a Bandai vai ficar lançando personagem imune a status, tá ligado? Ela já lançou muito personagem imune a status. Por exemplo, aqui a gente tem com o Luffy. Você tem aqui o Shanks também, imunidade a status. E alguns outros personagens. Eu não acho que a Bandai vai ficar lançando muito personagem imune a status, sendo que já tem Shanks e Luffy no meta, o que vai talvez favorecer o Barba Branca futuramente. Então, digamos que o Barba Branca é um investimento, apesar de ele, além dele ser bom, é um investimento melhor que o Roger, na minha opinião. Temos aqui Roddy Jones, vence algumas, não é pra tanto assim. Brulé vence algumas também, vence algumas.
A Sugar também, né, dá pra dizer que ela vence algumas. Essa Carrot Nova eu não sei, então vou colocar em vence algumas, eu não tenho certeza qual é a força total dela, então não tenho uma opinião formada. Olha, Black Maria eu vou colocar em uma boa opção de lojinha pra você gastar, acho que a primeira lojinha que a gente tem aqui. É uma boa opção, tem um status bem legais, puxa o inimigo da bandeira e pode ser bem boa dependendo das situações. Zorinho X, não pode perder. Zoro X se adapta muito a qualquer X que sai atualmente, realmente, mano, é absurdo o que esse personagem pode fazer. Só não se adaptou ao Barba Branca, né, porque Barba Branca não tem como, cara, é efeito status, é redução de status effect, é tremor, mano, então ele é muito chato, né, contra Zoro. Mas tirando o próprio Barba Branca, o Zoro se adapta bem contra o Shanks, ele dá bem contra Shanks, contra aqui Luffy Gear 5 e até contra o Roger, na minha opinião, né. Diamante gasta algumas, vence algumas, P1 vence algumas. Deixa eu ver, Chique vence algumas também, não é pra tanto. Sengoku também vence algumas. Gold Tesouro vence algumas. Crackerzinho, olha, uma boa opção, cara, uma boa opção. Não vou dizer que você deve gastar sem medo nele aqui, mas é uma boa opção pra você tá gastando. Na moralzinha, ele é bem legal. Luffy Onigashima, vence algumas, hoje em dia não é tão forte, tão broken assim no meta. Essa Namizinha aqui vence algumas também, a Nami Holy Cake, né? Esse Usopp, eu não sei, eu poderia dizer que para você passar um pouco longe dele, porque tem muito char que arranca múltiplos hits dele. Vou deixar aqui em passe longe. Hoje em dia o Usopp aqui, se for para tu gastar numa opção de personagem, não gaste no Usopp, eu tô dizendo isso, né. Depois aqui, Frankzinho vence algumas, Onigashima vence algumas também, né. E o Usoppzinho, cara, o Usoppzinho a gente pode deixar em vence algumas. Alguns exemplos de personagem a se passar longe. Temos aqui o Sasakinho, temos aqui esse carinha do Exército Revolucionário, a Otama também. Então, temos algumas opções aqui se você quiser escolher qual personagem você vai passar longe, mano. Fica longe, cara, desse trio aqui, mano, meu amigo. Mas acho que essa ficou nessa tier list, demorou um pouquinho pra terminar hoje, mas foi uma tier list que olha, eu acho que tá bem plausível, né, pra você gastar seus diamantes, né. Não pode perder, temos essas 5 opções pra você, maravilhosas, todas as 5. Pra mim, você, um banner chegar deles aqui, tenta gastar neles, principalmente no Oden, né, que é uma opção mais barata em comparação com as outras, e vai te valer muito a pena, né. Gastar sem medo, o Gold Roger ficou aqui, infelizmente. Eu não acho ele tão bom assim a ponto de você não pode perder ele, tá ligado? Acho que ele é diferente do Barba Branca. O Barba Branca acho que vai durar mais. Assim como foi o próprio Kaido, né? O Kaido quando chegou, ele era uma opção muito melhor do que o Luffy X. Porque o Luffy X V1, apesar de ser melhor, ele não tinha garantia. O Kaido durou por muito mais tempo, né? Mas, vamos lá, uma boa opção. Temos aqui Luffy Gear 5, Kaidinho aqui. Não vou recomendar mais que uma boa opção, porque por conta do Barba Branca, né? No meta atual. E ficou assim, galera. Se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreve, comenta a sua opinião de personagens que você gastaria desses aqui, né? Que você gastaria sem medo, ou você gastaria, ou você não poderia perder, né? Personagens que você não perdeu, ou que são uma boa opção. Tem vários outros personagens aqui, mas eu acho que não são tão relevantes pra mim colocar aqui. Pra mim, por todos esses aqui, dá pra colocar todos aqui no Vence Algumas ou no Passe Bem Longe. Eu ficaria o vídeo inteiro dividindo entre Vence Algumas e Passe Bem Longe, todos esses personagens aqui. Mas é isso. Comentou aí, compartilhe o vídeo pro seu amigo que tá começando ou que não tá meio indeciso no que gastar. Muito obrigado e até a próxima. Falou!